Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo nosso vídeo, a intenção desse vídeo de hoje é explicar para vocês um robô que eu escrevi que eu chamei ele de Scalper Head, tá? Scalper Head. Por que Scalper Head? É porque ele vai funcionar e vai rodar numa conta chamada Head. Head não é o nome da conta, é o tipo da conta. Aqui no MetaTrader e também nas outras plataformas, eu posso ter conta Head e conta Netting, tá? A conta Netting é aquela conta que todo mundo conhece, uma conta normal, em que você faz uma operação, por exemplo, igual tá aqui, ó, tem uma operação vendida, né? Se eu fizer uma operação comprada aqui do lado, ele vai zerar essa operação. Nesse caso aqui, por exemplo, tá ganhando R$3. Se eu fizer uma operação comprada aqui ou fechar, ele vai ganhar os R$3, certo? Então, se eu fizer uma operação contrária, no caso que está vendido, eu faço uma operação comprada, ele zera. Na conta Netting, isso não acontece. Se ele está com operação aqui, por exemplo, vendida, e eu eventualmente faço uma compra aqui, o que acontece? Ele não fecha, ele fica com as duas operações. Isso quer dizer o seguinte, a conta Netting, a plataforma não mistura as operações. Então eu posso ter várias operações, inclusive contrárias umas às outras, que elas não zeram uma. Você vai ter que fechar elas individualmente. Perfeito? Então eu vou explicar para vocês aqui. Esse robô aqui, inclusive, está rodando agora. Essa é uma conta Head. Se a sua conta for Head, você vai ver ela aqui em cima. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Conta Head é uma conta demo da XP. Head. Tá? Funcionando no índice, né? E tá com esse robô setado aqui, que é o Scalper Head, e ele fez hoje R$400 até agora. Isso obviamente que é uma conta demo, mas ele roda também na conta real, normal, né? Aqui são o histórico das operações dele, ó. Fez várias operações, vocês podem ver que todas são de um contrato, né? Estão vendo aqui, ó. Então ele tem os ganhos e as perdas, tudo de um contrato. E ele faz as entradas sozinho, com base nas operações que não se misturam, né? Então é isso. Então, com base nessas operações, nesse tipo de conta, vou fazer umas operações aqui para a gente ver, ó. Olha só, ele nessa operação específica ele está com um contrato só, né? Perdendo R$5. Ele está vendido. Se eu fizer uma operação comprada aqui, ó, com esse mesmo contrato, olha só o que vai acontecer. Ele vai ganhar nessa operação vendida e vai perder ou ganhar nessa operação comprada. O que acontece? Ele mantém o mesmo valor. Tá vendo? Ó? Então o preço pode ir para onde quiser, que ele vai estar ganhando numa operação e perdendo noutra. Então, nesse caso aqui, ele vai simplesmente ficar parado aí, certo? Aí você, depois feito isso, você precisa tirar R$7 de prejuízo, né? Então você pode fazer uma outra operação aqui, de acordo com a sua análise. Vamos fazer uma operação vendida aqui. Não, vou fazer uma operação comprada. E aí eu posso comprar, sei lá, 5 contratos. Vamos comprar 5 contratos para tirar esses R$7. Olha só, 5 contratos. Agora está girando de 5 em 5, porque aqueles dois continuam igual. Ó, 7 foi para 12, 17, 2, né? Ele está ganhando esses R$5 aqui, ó. Então, nós temos 3 operações que podem ser, inclusive, fechadas individualmente. Então, por exemplo, eu estou ganhando R$3 nessa, eu quero sair dela. Fechei aquela. Pronto, ganhei essa compra aqui, ó. Comprou e fechei aqui em cima. Ganhei R$7 nela, tá 406, né? 406 agora. Só que as outras eu continuo perdendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais operações aqui para tentar zerar esse prejuízo. Vixe, foi bem na hora que o preço disparou contra, hein? Nós temos aqui inclusive um topo, né? Então talvez aqui ele dá uma recuadinha básica. Mas é isso, pessoal. O que é importante mostrar aqui é que as operações elas não se misturam, né? Não se misturam. Então, com base nisso, é que eu escrevi um robô com uma estratégia que é o seguinte. Eu faço uma entrada, vou mostrar aqui algumas que a gente já fez hoje. Cadê esse? Para aqui. Aqui e aqui. Ah lá, o preço voltou, né? Cadê? Opa. Ó, o preço voltou e pegou minha ordem. Tá 447 agora. Ele ganhou naquela operação, ó, que eu entrei com 5, né? Ele ganhou 55, perdeu 5, ganhou 6. Então, fez 447. Então, e por que ele saiu aqui da operação? É porque aqui o robô está ligado, ó.
Então o robô é que zerou essas operações. Quando deu o lucro, eu tenho um prejuízo de uma, mas tem lucro de outra. O que acontece? Eles, quando chegar no lucro que eu quero, o robô zera todas as operações. E nesse caso aqui, ele zerou nesse mesmo momento, olha aqui, ó, 20,36 segundos, 21,22 e 21,23 segundos, ó. Só tinha essas duas operações abertas, né? Então, ele zerou essa operação. Beleza? Então, com base nisso, eu escrevi o robô com a seguinte estratégia. Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que ele já fez hoje. O robô ele vai entrar, a entrada dele é uma entrada simples, é uma entrada com base no fractal de média, né? Então, eu vou pegar, deu uma distância x da média, eu faço a operação contrária para poder pegar a reversão, certo? Só essa, reversão não, desculpa, retração. Só essa retração. Se por acaso, igual aqui, ó, ele fez uma compra, saiu, ganhou 10 reais, no caso aqui nós estamos buscando 50 pontos, 10 reais, fechou a operação. Só que vai acontecer de ele simplesmente não comprar e o preço despencar ao contrário. Ou então, no caso aqui, ó, vender, não conseguir pegar o fractal aqui embaixo e o preço vai contra. Quando isso acontece, ele em vez de entregar o prejuízo e entregar um stop loss, o que o robô faz? Ele espera um X tempo, na verdade um X pontos, né? E aí, se o preço não voltar depois desse X ponto, ele começa a fazer a operação contrária. Então aqui, ó, ele fez uma venda e essa venda para mim é a referência. Então aqui, ó, cadê? Eu vou pegar uma linha aqui para vocês verem. Ó, essa venda para mim é uma referência. Então ele fez essa venda. Se o preço caísse, pronto, né? Tá resolvido. Já sairia no lucro, enfim. Mas aqui o preço caiu, mas não chegou a pegar os 10 reais. Voltou e ele ficou perdendo. Quando chegou aqui, passou X pontos, que isso é configurável, X pontos, e encontrou um fractal de compra. O que ele fez? Então, a partir daqui, ele começa a fazer as operações contrárias. Comprou. Nessa compra aqui, ele ficou empate, né? Aí ele continuou subindo, tá empate. Chegou aqui e encontrou um outro fractal. Ok, encontrou um outro fractal. E aí, como eu tenho 3 compras e apenas uma venda, essas 3 compras dando lucro, saiu ganhando. Ok? Aqui mesma coisa, aqui ele entrou, já saiu. Aqui ele entrou, já saiu. Aqui ele entrou, aqui ó. Essa aqui também é legal. Aqui, ele entrou, caiu um pouco, não passou X pontos para ele fazer as operações vendidas. Continuou, mas o preço voltou, saiu normal. Aqui mesma coisa, ele fez uma venda, passou X pontos, ele fez uma compra, empatou, né? Aí era para subir, não subiu, o preço caiu, ele ficou parado aqui. E aqui ele fez várias entradas, porque encontrou um fractal. Não, acho que aqui eu coloquei a mão, porque não ia fazer esse tanto de entrada sozinho. Vamos ver uma outra aqui. Olha essa aqui, ó. Isso aqui é legal também, olha aqui, ó. Eu vou fazer uma referência. Cadê? Aqui. Ó, ele fez essa entrada comprada aqui, correto? Olha aqui, ó. Ele fez a entrada comprada. Comprou, o preço não voltou para ele pegar a retração. O preço caiu, ele esperou toda essa queda aqui. Voltou um pouco, não voltou. Chegou aqui, ele falou assim, vai continuar caindo. Encontrou um fractal, depois de X ponto dessa entrada. Encontrou um fractal, fez uma venda. Aí caiu, encontrou outro fractal, fez venda. Veio até aqui, essas duas vendas não foram suficientes para cobrir essa compra. Beleza. Aí o preço voltou um pouquinho, ele fez mais uma venda. Voltou um pouquinho, ele fez mais uma venda, Aí chegou aqui em cima, ó. Aqui ele passaria a comprar novamente, se encontrasse o fractal, tá? Então ele fez venda. Se voltou o preço, ele começava a comprar novamente. Mas aí não encontrou o fractal. Quando foi abaixo da minha primeira entrada, ele começou a vender de novo. E aí, fechou com o lucro. Aqui ele entrou, saiu. Aqui ele entrou e já saiu. Aqui ele entrou e não saiu. Entrou, aí veio aqui, fez uma entrada, subiu e pegou. Beleza? Então é isso, pessoal. Você está vendo que nesse formato aqui, ó, aqui também é a mesma coisa, ó. Ele fez uma entrada aqui, vou até colocar outra referência, né? Ele fez uma entrada, cadê? Comprada. Ele fez uma entrada comprada bem aqui, ó.
o preço não foi para cima para poder pegar o lucro. O preço caiu, segurou, ficou nesse range aqui, ó. E aí nesse X ponto ele não faz nada, certo? Não faz nada. Ele só faria novas entradas se passar X pontos. Foi o caso aqui, ó. Passou X pontos contrários, ele começa a fazer a operação contrária. Aí ele vendeu, o preço caiu mais, ele vendeu mais, aí caiu, vendeu mais, chegou aqui, uma, duas, três vendas cobriram essa compra e ele fechou no lucro. Beleza? Vocês estão vendo que nesse formato, pessoal, não tem stop loss, né? Você pode ver que não tem stop loss. Ele aguenta o drawdown da operação, igual aqui, ó, fez uma compra, né? Fez uma compra, depois vendeu e caiu, saiu aqui no lucro. Aqui entrou, saiu e assim por diante. Isso é tranquilo, né? Então, se ele pegar uma tendência, ele começa a fazer as operações contrárias e vai embora, resolve. Se ele pegar uma operação contrária para cima, mesma coisa, resolve. Agora, nem tudo são flores, né? Tem um probleminha. Qual que é o probleminha? O probleminha é o seguinte, igual aconteceu nesse caso aqui, ó. Nesse caso, vamos colocar de novo a linha aqui. Depois eu vou mostrar para vocês isso no mundo real. Olha aqui, ó. Ele fez a entrada comprada aqui, o preço não foi para pegar o lucro, chegou aqui, ele começou a vender, querendo que cai. Só que o preço não caiu, o preço voltou. Voltou. Se chegasse a passar por cima, ele ia começar a comprar. E aí, comprar e ir embora até sair. Só que já aconteceu algumas vezes o seguinte, ele começa a vender aqui, o preço não cai, aí ele começa a comprar aqui e o preço cai, aí ele vende, aí o preço sobe, aí ele compra, aí o preço cai e ele fica nesse range, pessoal. Então, nessa hipótese que é bem específica, ou você tem duas opções, ou resolve na mão, tá? Resolve na mão, você vai parar de fazer entrada e para isso tem um formato no robô para você determinar quanto você quer que ele para de entrar. E aí você faz as entradas manuais para poder resolver o prejuízo que você está. Ok. Isso só vai acontecer quando ele entrou, depois ele começou a entrar ao contrário, o preço voltou. Aí ele já tem essas entradas contrárias. Aí ele começa a fazer as entradas contrárias de novo para poder resolver lá para cima, o preço volta. Aí ele já tem entradas aqui e entradas aqui. Aí o preço cai e aí ele faz novas entradas vendidas aqui. Se o preço continuar caindo, resolve. Só que aí o preço volta. E aí ele faz entrada comprada aqui. E aí o preço volta, ele faz vendida aqui. Aí fica aquele range. E aí não tem outro jeito. Você tem que resolver isso na mão. Ou você pode entregar, né? E aí nós temos esses parâmetros aqui para vocês, ó. Esse 200 aqui, ó, é o ponto para que ele comece a fazer novas entradas. Deixa eu só cancelar isso aqui. Para ele fazer novas entradas. Então, por exemplo, aqui no caso está configurado em 200, né? Então, ele só vai fazer novas entradas contrárias depois de 200 pontos. Quer ver? Vamos até olhar aqui quantos pontos deu até a primeira entrada. Aqui, ó, deu 146 pontos, ó. Na verdade estava 100 antes, né? 146 pontos. Então, depois de X pontos aqui, ele começa a fazer as operações. Porque ele vai entender que não vai voltar mais, tá? E se não vai voltar mais, então vou começar a fazer a operação contrária. Então, isso é configurável. Quando você quer que ele comece a fazer a operação contrária. Pontos para reversão das entradas, em pontos, né? Beleza? E aqui, ó, parar de entrar quando o prejuízo for menor que menos 1.000. Então, se for menos 1.100, menos 1.200, menos 1.300, toda vez que for o prejuízo só for diminuindo, aumentando, na verdade, né? Que é menos, então você para de entrar. E nesse caso está configurado previamente para ele parar de entrar se o prejuízo chegar em R$1.000. Não, aí eu não quero mais entrar. Beleza? Vamos fazer algumas operações aqui nos backs para vocês verem como é que ele vai rodar. Vamos aqui, testes, né? Olha só, já está configurado o padrão dele, que no caso aqui está 100, né? O 100 e está em 2.000, tá? E ele vai procurar um lucro de isso aqui tem até que mudar, isso aqui não é 100, esse 100 aqui não existe. R$10. E aí eu tô sem stop loss, né? Vocês estão vendo aqui que é 10.000, ó. Sem meta, sem nada, né? Então eu poderia colocar um stop aqui por operação e também um valor máximo de perda diária, se eu quisesse, ou ganho diário, se eu quisesse. Nesse caso aqui, ele vai setado para ganhar R$10 por operação e depois de 100 pontos,
que ele vai começar a fazer operações contrárias. E se tiver até R$2.000 de drawdown, né, ele para de entrar depois de R$2.000. Beleza? Vamos fazer alguns testes aqui. Vamos começar no dia 29/4. Vamos rodar ele aqui para a gente ver ele funcionando. Olha só. Vou colocar maiorzinho aqui para a gente ver. Ó, ele fez uma entrada vendida aqui, certo? Depois de 100 pontos contrários, se encontrar o fractal de compra, ele faz a entrada. Vamos ver. Ah lá, fez, opa aqui, fez duas entradas em dois candles diferentes e já saiu no lucro. Ó, tá com R$8. Ok? Aí continuando, fez mais uma entrada. Aqui ele fez outra entrada, né? E já saiu também. Fez mais uma entrada comprada, vendida aqui. O preço foi contra. Ele tem que fazer operações então de compra aqui depois de X pontos, né? Vamos ver. Olha lá, fez compra. E aí o preço, ela queria que subisse, né? O preço não subiu. Então vamos ver, fez mais compras, querendo que o preço suba. Opa, agora sim, o preço deu uma pancada, subiu, ganhou, tá com R$22 de lucro. Aí entrou, saiu, entrou. Ó, entrou comprado. Saiu, normal. Entrou, saiu. Já tá com 122, entrou, saiu, ok. Tranquilo, né? Pegou uma consolidaçãozinha básica. Aqui, ó. Ele entrou, mas não saiu. Vamos ver. Ó, X pontos, no caso 100, ele fez a operação contrária. E nesse caso aqui, ó, ele tá com uma operação vendida e outra comprada, né? Então ele tá com R$27, não vai acontecer nada os R$27, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui, ó. Ele ganha num lugar, perde no outro, né? Ganha num lugar, perde no outro. Mas como eu tô com operação comprada, ele vai começar a vender depois de X pontos. Então se ele encontrar um fractal aqui depois, abaixo da compra, ele vai vender. Quer ver? Olha lá, vendeu, saiu. Comprou, saiu. Tá vendido, né? Comprou. Tá vendido. Olha aqui a linha, ó, a linha da venda. Então aqui para cima depois de X ponto, ele faz compra. Mas daqui para baixo, depois de X ponto, ele vai fazer venda. Ó, fez aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele sobe, faz a compra para pegar a tendência, mas não dá certo, o preço volta. E aí pronto, ele já está com a mão um pouco carregada aqui, e aí o preço voltou abaixo do lucro lá. Então ele está ganhando R$29 de lucro nessa operação de venda, mas está perdendo esses valores aqui nas operações de compra. Vamos ver o que ele vai fazer nesse caso. Ó, aí depois de X pontos dessa referência, ele começou a vender. Se pegar uma tendência aqui, ele vai embora. Olha lá, vendeu. Ó, nós estamos com 65 de prejuízo. Olha lá, saiu. Olha só que interessante. Pegou uma tendência, vamos ver que tamanho que foi essa tendência. Chegou aqui, foi 700 pontos. Ó. Foi o suficiente para ele sair. Então, nessa primeira compra, nessa primeira venda, o preço foi contra, ele começou a comprar para poder sair. Só que aí o preço voltou. Ainda fez um aqui tentando subir, mas não deu certo. Aí depois de X pontos dessa primeira, ele começa a fazer entradas contrárias. Fez, saiu no lucro. Ganhou, nesse caso está com R$213. Isso é dia 29, né? Entrou, saiu. Opa, aqui ele entrou vendido. Comprou, não deu certo, caiu. Opa, voltou, comprou, não deu certo. Eita, agora sim, deu certo, ele saiu da operação. Tá com R$322. Ó, ele fez uma venda aqui, subiu pra caralho. Aqui em cima que ele encontrou o fractal e fez as entradas compradas. Vamos ver o que vai virar. Comprou, o preço está indo contrário. Comprou de novo, o preço está indo contrário. Opa, comprou de novo. Eita, e agora? Ixi, Maria, agora ó, tá vendo? Ó, R$394 de draw. E aqui em tese ele vai começar a vender, né? Vamos ver. Depois que encontrar o fractal, né? Diminuir um pouco pra gente ver. Agora o preço está voltando. Lembrando, pessoal, você pode zerar essas operações se quiser, tá? Pode zerar elas todas aqui. Tem um xizinho, você pode vir e zerar. Organizar aqui por lucro. Não está tendo lucro nenhuma, né? Só tomando prejuízo. Vamos ver. Comprou. O preço voltou de novo. Olha o range, ó, que eu falei para vocês, ó. Opa, comprou de novo.
Sempre que tiver acima da venda aqui, ele vai fazer compra. Se tiver abaixo, se passar o X valor, ele vai fazer, aí vai continuar vendendo. Vamos ver. Tomou um draw aqui de 600, 500, 600. Opa, saiu todas, fechou o assunto. Beleza? Olha só que interessante. Fez só essa venda, comprou, 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 não subiu. Aí caiu aqui, ele não fez mais venda, comprou, comprou, não subiu. Comprou, comprou, não subiu. Comprou, comprou, não subiu. Comprou, aí subiu. Ufa. Ok, entrou, saiu, normal. Fechou o dia, 408 reais de lucro. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um dia aqui, que é o dia 30. Ó, entrou vendido, não caiu, né? Começou a comprar. Comprou, comprou, comprou. Opa, olha só, já tá tomando loss aqui de 113 reais. Comprou, opa, agora saiu, fechou o assunto. Tá ganhando 60 reais aqui. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, não saiu. Fez uma compra lá, tá empate, né? Então, qualquer lugar que o preço vai dar os 38 reais. Agora fez mais uma compra, outra, e o preço foi contra, tá perdendo 95, perdendo 200, começou a vender, vendendo. Olha, vai pegar uma tendência, pegou e saiu. Olha só que massa, hein? Olha só, essa venda, comprou, não deu certo, comprou, não deu certo, o preço caiu, ele começou a vender até sair. Ok? Então tá ganhando 104, entrou, saiu. Vamos ver. Saiu com todas, né? Saiu. Eu vou mostrar para vocês aqui um dia, salvo engano foi dia 6, que o preço ele ficou num range de, salvo engano, 300 pontos no máximo, o dia inteiro. Nesse dia foi péssimo o preço de robô. Mas, como um range é muito pequeno, vou dar para você tirar, eventualmente, né? Tirar na mão. A vantagem desse robô aqui é que se ele pegar uma tendência, ele se resolve, tá? Ele se resolve. Só se ele ficar realmente num range muito pequeno o dia inteiro. Aí sim é complicado, né? Eu vou mostrar para vocês o dia 6, ó. Aqui é o dia 30 que está rodando normal. Nós estamos aqui com 285 reais. Olha lá, ó. Vendeu, comprou. Tá vendido, né? Comprou e vendeu. Aqui está comprado. Vamos ver. Vendeu, fechou, né? Fechou o dia. Fechou o dia aqui, no caso, com preju. Beleza, vamos colocar aqui o dia 6. Dia 6, quer ver? O dia 6 do... Dia 6, segunda-feira. Esse dia 6 foi um dia em que o preço ficou num range muito pequenininho. Então, olha só, teve um gap, né, de 1.200 pontos. E aí o preço ficou aqui. Aí ele entra, sai, tá com 23 reais. Aí entrou, vou dar mais um zoom aqui pra gente. Olha só como é que tá essa diferença aqui, né? Dá com os 500 fica tudo pequenininho. Ó, tá saindo e entrando normalmente, né? Olha só como é que olha só, range pequenininho, né? Até aqui 152 reais. Ó, parece ruim, mas também não é tão ruim, né? Porque olha só. Ó, olha aqui, ó. Entra, sai. Não é tão ruim. E quando ele pegar uma tendência, aí fica bom, né? Mas esse dia específico, olha só o que aconteceu. Olha aqui. Aqui ele entrou, foi aqui, não encontrou o fractal, voltou e pegou. Normal. Aqui normal. Olha aqui, ó. Ele tá vendido, né? Comprou, não deu certo, caiu. Ele vai começar a vender. Vendeu. Voltou o preço, olha só que coisa. Olha esse range aqui, pessoal, ó. Daqui até aqui, 300 pontos. Daqui até aqui, 300 pontos. Olha só o que o preço vai fazer. Ó, cruzou um pouquinho, começou a vender. E o preço volta. Olha só que maluquice. Ele comprou aqui.
Aí aqui não passou, né? Então não fez nada. Aqui ele começou a vender achando que ia cair mais. Não caiu. Olha só que maluquice. Vendeu, vendeu, vendeu. Achando que vai cair. Não cai. E aí o preço volta. Olha só. Aí tá. Foi lá em cima. Falou, agora vai subir. Então vou começar a comprar. Olha só. Não deu certo. Olha aí. O preço voltou. Então, esse problema... olha só. Comprando, comprando, comprando. Já tá com R$1.000. Ele parou de entrar. Tá vendo? Ó? O robô parou de entrar porque... Aliás, não é 1.000 não, é 2.000, né? 2.000 ele para de entrar. Ó, 1.000 e pouco de draw. Deixa eu só confirmar aqui. Qual que é o que ele vai parar de entrar. 2.000, né? 2.000. Tá. Vamos continuar. Então, pessoal, nessa hipótese, você tem duas possibilidades. Ou você já tem um loss configurado, e quando isso acontecer, você já entregou, né? Isso não aconteceria até chegar nesses R$1.000 de drawdown aqui. Então, você já entregou, né? Ou você vai, em vez de você colocar lá 1.000, 2.000, coloca só 1.000. E a hora que ele chegar nesses 1.000 aqui, você vai fazer... E você pode, inclusive, zerar algumas, né? Você pode ir zerando alguns que estão com lucro, para poder já ir tirando logo. Que isso aqui é interessante, ó. Parece estranho, mas olha só. Essas operações aqui, ó. Essas operações aqui, ó. Cadê? Não tem nenhuma operação com lucro? Tem, né? Aqui, ó. Essas operações já estão com lucro, ó. Você poderia simplesmente fechá-las, né? Tá? Poderia fechá-las. Mas vamos lá, continuando. Olha lá, operação com lucro, ó. Olha só, esse range, olha aqui, vai acabar o dia. Ó, depois que começou a operar aqui, ó, cadê? Aqui, né? Aqui nesse lugar, ó. Essa foi a primeira entrada. Depois que começou a operar aqui, ele ficou nesse range aqui, ó. Olha só, o dia inteiro, ó. Até fechar o dia com preju. Pronto, tomou um preju de R$861. Tá. Só que isso aqui, pessoal, só vai acontecer se você deixar sem o loss. Se acontecer de um dia ficar desse jeito aqui, ó, dia inteiro, desse jeito, sem ir para lá, sem ir para cá. E ainda se você não fizer entradas na mão, né? Se você não fizer umas entradinhas aqui, umas interferências, para poder zerar algumas que já estão no lucro, ou fazer uma entrada para poder ganhar e tirar o preju, aí é com você, né? Mas isso aqui, pessoal, é uma situação bem esdrúxula, bem específica, né? Nesse caso, por exemplo, ó, esse range aqui, ó, ficou rodando. Esse foi o maior, inclusive, 500 pontos. Mas depois, aqui, ó, ficou entre 100 e 100 pontos, ó. Direto, 100 até 190 pontos aqui, ó. Ou seja, dá para você sair pegando pedacinhos curtos até resolver o assunto. Beleza? Mas isso aqui é um dia específico que aconteceu esse tipo de coisa. Mas vamos colocar outro dia aqui, ó. Olha lá, fez uma entrada comprada, vendeu, 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 vai pegar uma tendência, pegou, fechou o assunto. Ó, aqui ele fez uma entrada comprada, pegou uma tendência, fechou o assunto. Olha só que interessante, ó. Ó, entrada comprada, tendência, vai fechar. Aliás, olha aqui, vou parar aqui pra gente ver, olha aqui, ó. Opa, para, trem. Olha aqui, ó. Ele fez uma entrada comprada aqui, certo? Aqui ele fez uma entrada vendida. O que aconteceu? Igualou. Como ele não encontrou nenhum outro fractal aqui para baixo, ele ficou igual. Aqui ele encontrou um fractal de venda. Entrou vendido. Entrou mais um vendido e zerou a operação. Olha só quantos pontos caiu esse dia aqui, só para a gente ter uma ideia. Daqui até aqui caiu 1.800 pontos. Tá gota. Mas vamos lá, continuando. Fez a entrada comprada, saiu. Entrada comprada, comprou mais. Opa. Aqui já saiu, né? Já saiu. Olha, ele tinha feito uma entrada vendida aqui. Comprou, 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 saiu. Aqui está a entrada vendida. Vendida, então ele vai começar a comprar se passar do X ponto. Olha lá, começou a comprar. Tem empate. Aliás, está empate não, né? Porque ele está com 2 vendidos. Ok. Aí ele vai começar, ó, comprou mais. Comprou mais. Olha só que merda, ó. Olha como é que o preço fica embaçado no mesmo lugar, ó. Só que aqui, se ele detonar para cima, olha lá, ó, fechou, ó. Aqui mesma coisa, ó.
Fez a entrada comprada, vendeu, comprou, o preço caiu, aí aqui ele saiu no preju, né? Esse dia aqui, ele tinha tomado aquele prejuízo lá. Beleza? Então vamos ver um outro dia aleatório aqui. Vamos pegar um dia aleatório, sei lá, vou pegar um dia de tendência. Eu sei que o dia de tendência foi dia 28 de abril. 28 de abril foi um dia fodido que eu me lembro. Vamos ver aqui só o dia 28 de abril. Foi um dia que subiu 4.000 pontos, salvo engano. Opa, que é isso aqui? 28 do 3. Ah tá, não é 28 de abril, é 28 de fevereiro. Tá, dia 28 de fevereiro a 1º de abril. 1º de março. Ó, esse dia aqui, salvo engano, subiu 4.000 pontos. Tem que ser a série, né? Não pode ser. Tem que ser a série. Vamos lá. Ó, robô normal. Ganhou R$32 até agora. Ganhou 58. Tá normal, né? Aí de repente o preço disparou. E ele tá vendido, por sinal. Aí ele fez mais umas compras. Começou a vender. Olha. Saiu. Entrou, saiu. Esse dia disparou contrário, né? Ele caiu, se não me engano. Esse dia estava caindo. Tá com R$170, 180. Olha isso, trem despencando. Tá, pega. Vamos ver quantos pontos já rolou aqui. Já rolou 1.900 pontos. Entrou, saiu. Olha só. A vantagem desse robô é que se pegar uma tendência, ele não se perde, tá? Ele continua de boa lá, ó. Porque ele começa a fazer as entradas contrárias. Ó, você pegar um dia de tendência, ele tá de boa. Ganhou R$280 até agora. O único problema que eu percebi nesse robô, e aí eu mesmo tiro o manual, por isso que eu deixo sem o loss, é quando acontece aquele problema daquele monte de entradas com um range muito pequenininho. E aí sim, não tem outro jeito a não ser tirar na mão. Beleza? Ou você entrega, né? Com stop. O robô tem essa configuração do stop para você stopar depois que chegar num determinado valor, né? Se entrou e não resolveu, estopa, fim, né? Ó, esse dia aqui, de boa, já ganhou R$360. Tá vendido, aí, ó. Vendido, comprou. Comprou. R$371, começou a vender. Opa, ó o preço voltando. Ó, vendeu mais, saiu, normal. 385, fechou o dia, acabou o dia. R$394. Beleza, pessoal? É isso, né? Então o robô, ele não vou dizer que é um robô que não tem problema. Tem um probleminha. E ele pode ser configurado aqui, ó, com vocês, cadê? Para vocês colocarem qual que é o stop que vocês querem da operação, né? No caso aqui tá R$10 de ganho e tá 10.000 de perda. Então tá sem stop. Você viu que eu rodei ele no backtest aqui, só aquele dia que ficou no range lá de 100 a 200 pontos, aquele dia deu problema. Mas se o mercado ficar num determinado consolidação, mas depois ele pegar uma tendência, resolve. Se ele pegou uma tendência para baixo, resolve. Se pegou uma tendência para cima, resolve. O único problema é se ele ficar no mesmo range o dia inteiro. Aí sim não tem outro jeito. Beleza, pessoal? Vamos só voltar um pouquinho aqui e ver como é que está o nosso robô hoje, ó. Daquela hora que a gente começou até agora, já está em R$458. E ele está, deixa eu só ver aqui as operações. Ele está com R$54 de drawdown, com 3 operações abertas. Beleza? Então é isso. Qualquer coisa, chama a gente aí. Espero que não tenha nenhuma dúvida em relação à conta Hedge, porque a conta Hedge, em que pese ele fazer um médio, né? Os médios são feitos de forma diferente de uma conta net, que os médios eles entram pelos dois lados, né? Ele tanto compra quanto vende, e aí se chegar no valor ele zera. Beleza? É isso. Qualquer coisa chama a gente. Valeu, abraço.